Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante esse segundo trimestre de 2010 estudando no livro de Jeremias. E nós temos aí como tema Esperança em tempos de crise. E nós temos aí como o autor da revista dessas lições desse trimestre o pastor Claudio de Andrade, e temos como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto. Hoje nós estaremos estudando aí a lição de número 11, a excelência do ministério. Vamos ver aí a nossa leitura bíblica em classe, que está registrada no livro de Jeremias, capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler então. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Balaque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isto lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas? Não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Glória a Deus. Então nós temos aí uma situação que muitas vezes nós podemos ter lido aí o livro de Jeremias, passado por esses versículos e não termos prestado muita atenção. É louvável o trabalho que Baruque fez. É louvável a sua atitude de ajudar Jeremias, de escrever tudo que Jeremias ditava, de ser fiel nisso, não ter mudado as palavras de Jeremias. É louvável ele ter arriscado a sua vida, levando essas mensagens de Jeremias, tanto ao povo, como aí ao rei, os sacerdotes, ali trazia os falsos profetas. Havia toda uma circunstância muito difícil e as mensagens eram mensagens duras, eram mensagens de juízo. Então ele arriscou sua própria vida. Muitas vezes até ele foi acusado de escrever aquelas mensagens, dizendo que não foi Jeremias quem mandou ele escrever aquilo, foi ele mesmo que inventou. Quase morreu, quase ele mesmo foi preso, quase ele mesmo sofreu as consequências por aquelas cartas que ele levava e lia diante do povo, diante do rei. Então, tudo isso é louvável na vida de Baruque, este escrivão, este homem que era filho do irmão de um alto funcionário do rei. Então ele era sobrinho do camareiro-mor do rei. Então, aquele que cuidava das coisas do quarto do rei, aquele que estava sobre os empregados íntimos do rei, aqueles que podiam penetrar no quarto do rei, aqueles que podiam andar livremente pelo palácio, aqueles que tinham ali uma intimidade com os aposentos ali do rei. Então, ele era uma pessoa que estava sendo treinada para, quem sabe, no futuro, ser também um mordomo-mor, né? Ou um camareiro-mor, ou alguma coisa dentro do palácio do rei. E nós vemos que é louvável a sua atitude de deixar essa posição, essa perspectiva de futuro que ele tinha, para ajudar Jeremias. Então tudo isso é louvável. E quando nós lemos, nós achamos isso tudo uma maravilha. Só que, quando ele assume isso, ele também
tem um problema muito sério que acontece com a maioria das pessoas que se engajam na obra de Deus. Ele tinha um problema de querer aparecer, de querer ser grande. Ele tinha um grave problema de desejar ter uma posição social devido a essa ajuda que ele dava a Jeremias, devido a essa posição que ele assumiu. Então ele achou que viveria na cidade de Jerusalém e seria reconhecido como um grande homem, como uma pessoa que assumiu uma posição diante de toda a sociedade, contra toda a sociedade, contra ali a ideia do rei, dos sacerdotes, dos profetas e até da família de Jeremias. Ele assumiu uma posição de ajudar o profeta, acreditando que a sua mensagem era de Deus. Então ele queria ser reconhecido por isso, ter um alto salário por isso, de ter ali um status por isso. E isso nós depreendemos do texto que nós lemos. Por que nós entendemos isso? Porque Deus disse para Jeremias para dizer para Baruque: você busca grandezas? Não as busques. Então nós vamos ver nessa lição que Baruque tinha esse defeito, esse problema muito grave, que acontece com muita gente que se engaja, que entra na obra de Deus, que é o desejo de grandezas, né? Nessas grandezas, então estão contidas aí o que? A riqueza, o desejo também de ser reconhecido, o desejo de ter um sucesso, né? Então isso vem num pacote, e aquele que faz a obra de Deus deve repreender essa intenção, deve sufocar essa intenção, e deve saber que aquele que trabalha para Deus, ele deve ser desprovido desse desejo de grandezas. Ele deve ser humilde, deve se acomodar às coisas pequenas, deve desejar coisas pequenas, ele deve se entregar totalmente a Deus, ele deve morrer para esses desejos mundanos e entregar sua vida totalmente a Deus, confiar totalmente sua vida a Deus, porque Deus tem os seus planos, e aquele que entra na obra de Deus, que entrega a sua vida para Deus, não sabe esses planos de Deus. Podem ser planos de colocar a pessoa no lugar alto e fazer uma grande obra, mas também pode ser que Deus queira fazer uma grande obra num lugar bem embaixo, num lugar bem simples. Então, quem entra na obra de Deus deve entregar a sua vida totalmente a Deus, e Deus vai usá-lo da sua maneira, onde Ele quiser, da maneira que quiser. E muitas vezes essa maneira não é aquela maneira que a pessoa deseja, não é o lugar que a pessoa deseja, não é a posição que a pessoa deseja. Então temos que deixar esses desejos, essas ambições que vem aí como um pacote, né, naquele que está na obra de Deus. Tomemos muito cuidado com isso. A maioria das pessoas que Deus usa, elas perdem a qualidade de servos, perdem as qualidades de pequenos, que foi a qualidade melhor que ele tinha, porque cai em tentações devido à ambição que o ser humano tem, de ser grande, de ter uma posição social grande, né, de ter um grande sucesso. E isso é um grande perigo. O sucesso é uma coisa perigosíssima. São poucas as pessoas que sabem lidar com o sucesso, tanto as pessoas do mundo quanto as pessoas da igreja. Então o sucesso é um perigo muito grande e que deve ser vigiado
deve ser controlado a todo custo.